A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Alexandre Magno, e a todos os ouvintes do programa Voz da Libertação. Aqui, o seu irmão em Cristo, obreiro dessa igreja, Everton Almeida. Venho até aqui através desse áudio, irmãos, para contar para vocês o que Deus fez na minha vida, um testemunho para que a sua fé se fortifique e que você fique firme na palavra que liberta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vou contar para vocês aqui desde o início. No ano 2000, os meus pais se separaram, meus pais ainda não eram crentes nessa época. Eles se separaram e eu fiquei com minha mãe e também com a minha irmã, que era muito pequena, e eu comecei a sair, irmãos, porque a figura paterna não estava em casa. E eu comecei a sair vagando por esse mundo, e acabei conhecendo o álcool e também as drogas. E nesse período, minha mãe se converte e começa a ir para a igreja. E eu cada vez mais me afundando no mundo da perdição. Com o passar do tempo, eu estava mergulhado de cabeça nesse mundo pecaminoso e já não tinha mais força para sair. Meus irmãos e minha mãe fazendo campanha pela minha vida, orando nas madrugadas, subindo um monte, em prol da minha vida, para que eu pudesse sair daquela vida tão difícil. E eu também, irmão, eu estava naquela situação, queria sair, mas não tinha força. E passaram-se muitos anos até que eu estava um dia em cima de uma ponte na minha cidade. Já tinha tentado 3 suicídios. Tinha tentado tirar a minha vida enforcado, não consegui. Tentei também, já tive também uma overdose de álcool e também de drogas, Mas a pior de todas foi um dia que eu estava em cima de uma ponte, lá na minha cidade, em São Paulo. E eu estava pronto a pular de lá de cima e dar cabo da minha vida, porque eu não aguentava mais a vida que eu estava vivendo. Eu queria dar um fim àquele sofrimento. Eu queria, na minha cabeça, cessar aquele sofrimento que minha mãe, também sentia por me ver naquela situação e não poder fazer nada. Mas, meus irmãos, um dia eu estando ali, em cima daquela ponte, pronto para pular de lá, passou por mim um homem, com um terno, com a gravata, com a Bíblia na mão. E ele foi a única pessoa que, passando por cima daquela ponte, teve a coragem de falar comigo naquele momento. E ele disse para mim: moço, não faça isso. Posso ler um versículo da palavra de Deus para você? Deus tem obra na sua vida. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu não acreditava que eu poderia sair daquela situação. Mas eu tinha uma mãe orando, eu tinha uma mãe buscando pela minha vida, eu tinha uma mãe pagando o preço. E eu disse para aquele homem: pode sim, pode ler sim um versículo da palavra de Deus para mim. E aquele homem leu justamente o que a minha alma precisava ouvir. E ele abriu a Bíblia em cima daquela ponte e leu para mim Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando me dei por conta, já estava dentro de minha casa. Não tinha mais o pensamento de suicídio. E passado alguns meses, eu estava dentro da casa do Senhor. E quando o pregador estava pregando,
Eu, quando me dei por conta, já estava na frente do altar, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E a minha mãe chorou muito, mas para esse processo acontecer na minha vida de libertação, demorou muitos anos. 14 anos de sofrimento, 14 anos de uma luta incessante para mudar de vida. Mas a minha mãe estava orando. É por isso que eu digo para vocês, hoje eu estou aqui, um pregador da palavra de Deus, um obreiro da casa do Senhor. Mas hoje, se não fosse minha mãe orando pela minha vida, é por isso que eu digo, através desse áudio, um tema para esse testemunho: mães de joelho e filho de pé. Foi isso que minha mãe fez por minha vida, e hoje eu estou aqui na presença de Deus, é porque ela não desistiu de mim, e Deus fez a obra por completo. João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do mesmo capítulo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe a todos e que a sua fé aumente através desse testemunho, porque eu sou prova viva que a verdade, ela liberta.